Olá pessoal, eu sou a Paula Paraguaçu, aluna de Medicina do 7º período da Unigran Rio Áfia, daqui de Duque de Caxias, e venho com vocês entrevistar o professor Dr. Paulo Aprato Júnior, nosso médico geriatra, nosso professor de saúde da família. Professor Paulo Aprato Júnior, ele tem mestrado em saúde da família, doutorado em saúde coletiva e AIDS em idosos, pós-doutorado em violência contra idosos na UERJ, é médico geriatra, coordenador do internato médico da Uniredentor e Coreme, também coordenador de residência médica em saúde da família e professor de atenção básica, IESC, pós-graduação da Unigran Rio Áfia. Nós estamos aqui pela Liga de Geriatria e Gerontologia, LIAGE, da Unigran Rio Áfia de Duque de Caxias, e vamos conversar com o nosso querido professor Paulo Aprato Júnior. Professor, a gente sabe que a população vem envelhecendo nesses últimos anos. E quais são esses fatores que influenciam o aumento da população idosa no Brasil? Gostaria de agradecer à Liga de Geriatria e Gerontologia da Unigran Rio Áfia, Duque de Caxias, pelo convite para falar sobre o envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional no Brasil é uma realidade. O mundo envelheceu e o Brasil também envelheceu. E por que isso aconteceu? Primeiro, pela atenção básica. O cuidado, a assistência dos médicos, dos enfermeiros, dentro das áreas de risco e vulnerabilidade, é uma realidade. Esses habitantes não tinham direito a uma assistência, a uma prevenção. Hoje, desde 1994, com o programa Saúde da Família, hoje essa população tem essa assistência. Isso fez com que as causas evitáveis de mortalidade diminuíssem. Então, as doenças infecto-contagiosas diminuíram, as doenças preveníveis diminuíram. O diagnóstico precoce de hipertensão, diabetes, melhorou muito com a atenção básica. E principalmente pela imunização, pela vacina. A mulher vive mais que o homem, em média 10 a 12 anos. Porque a mulher, ela se cuida mais que o homem e ela consegue viver mais. Então, hoje, nós temos alguns lugares, como Copacabana, no Brasil, no Rio de Janeiro, que tem um maior número de idosos, não só devido à prevenção, mas também pela qualidade de vida. Então, envelhecer no Brasil, hoje, é uma realidade. Super importante a gente saber, né, dessa qualidade de vida aumentando, mas qual o impacto, professor, em termos de saúde pública, com esse envelhecimento populacional? Os idosos gastam mais com saúde. Primeiro, porque eles têm mais doenças que o jovem. E segundo, eles têm uma permanência maior quando precisa de hospitalização. As doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, doenças coronárias, neoplasias, doenças respiratórias, são mais prevalentes nesse grupo populacional. E quando eles precisam se hospitalizar para cuidar de alguma dessas doenças, todas as suas doenças agudizam. E eles vivem um pouco mais hospitalizados que os jovens. E eles complicam mais. Em geral, o idoso tem 5 doenças crônicas: hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença coronariana, ou uma doença gastrointestinal, por exemplo, um problema digestivo, e isso faz com que esse idoso permaneça um pouco mais hospitalizado. A população não está preparada para o envelhecimento. Haja vista, por exemplo, os ônibus que nós temos no Brasil, os degraus são altos,
os sinais demoram a abrir e fecha rápido. Os idosos não conseguem se movimentar muito rápido para chegar até o final do seu percurso. A aposentadoria também é uma outra realidade. Se o idoso vive mais, ele vai precisar de um tempo maior na Previdência Social. Então, o impacto do envelhecimento é muito grande, social, econômico, cultural. Nós temos que nos preparar para esse envelhecimento. E quando eu digo nós, a população, porque envelhecer hoje no Brasil é uma realidade. Então vamos precisar de mais geriatras no Brasil. E o senhor falou que os homens idosos vivem menos do que as mulheres idosas. Isso se deve a quê, professor? As mulheres vivem mais que os homens. Por quê? Porque elas se cuidam mais. Elas levam os filhos para os postos de saúde, para os médicos. Elas frequentam as unidades de saúde com muito mais frequência que os homens. Com isso, elas conseguem ter mais informação. Elas fazem prevenção. O câncer de próstata no Brasil cada vez aumenta mais. Por quê? Porque o homem não faz atenção primária, não faz a prevenção. A mulher faz. Com isso, o câncer de mama, o câncer de útero, de colo de útero, diminuiu e diminui cada vez mais. O homem entra pelo nível secundário, pelo nível terciário, quando precisa de saúde, em vez de entrar pela atenção primária, porque ele não frequenta. Temos vários problemas com a atenção primária. Por exemplo, o horário de funcionamento. O homem trabalha mais do que as mulheres. Ele termina a vida trabalhando. E a mulher consegue se aposentar. E o horário não ajuda, o horário de funcionamento das unidades básicas não ajuda. O professor Romeu Gomes, que é um grande pesquisador da saúde do homem, ele diz que a mulher se cuida mais, porque ela se previne mais, ela frequenta as unidades de saúde e ela é a grande cuidadora. Quando ela leva o neto, o filho e o marido para assistência médica, ela consegue absorver as informações. Como um homem não procura as unidades de saúde e não se cuida, ele adoece com mais frequência e ele complica mais, tem mais sequelas. E um outro adendo, nós não precisamos somente de geriatras, nós precisamos também de gerontólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas. A equipe multiprofissional ela é fundamental no atendimento ao idoso. A equipe, por exemplo, de fisioterapia, ela é fundamental para que nós tenhamos cada vez mais idosos com a sua capacidade funcional preservada. É super importante, né, a equipe multiprofissional dentro da assistência básica e dentro de todos os âmbitos de saúde, né, professor? E quando a gente fala de doenças crônicas no Brasil, quais são as mais prevalentes para homens e mulheres idosos? Doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial é a principal doença e a maioria das pessoas, ainda, tá gente, é uma realidade, a maioria das pessoas que tem hipertensão, metade, 50%, desconhece que tem a hipertensão. Para fazer o diagnóstico, é necessário apenas um esfigmomanômetro e um estetoscópio. É papel de quem? Da atenção básica. Fazer o diagnóstico da sua população que é adscrita ao território. Hoje, o diagnóstico é feito quando a população procura a unidade de saúde. A saúde da família, a estratégia de saúde da família, ela tem uma ótica diferenciada. A equipe multiprofissional tem que ir ao território, tem que fazer busca ativa. E por que não fazer o diagnóstico no território? A maioria dos hipertensos são assintomáticos, não sentem nada. Então, é necessário um trabalho de prevenção, de promoção à saúde, de assistência e de monitoramento. E, principalmente, de vigilância
E esse papel é da saúde da família, é papel do agente, do técnico de enfermagem, da equipe de enfermagem e também do médico da atenção primária fazer esse diagnóstico. Uma outra doença muito importante são as neoplasias, que são diagnosticadas e se tiver possibilidade de fazer esse diagnóstico precoce, ela tem uma maior expectativa de vida e de cura. Doenças respiratórias como asma, pneumonia em comunidade também é muito prevalente. Doenças gastrointestinais podem ser trabalhadas dentro da atenção primária. Então, assim, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são fundamentais serem prevenidas, e aí nós temos um plano de enfrentamento dessas doenças crônicas até 2030, lançado pelo Ministério da Saúde, que está agora no seu na sua segunda etapa. A primeira etapa acaba em 2022, e a segunda etapa, esse plano de enfrentamento, de aumentar a prevalência de número de exames de detecção de diabetes, o aumento de mamografia, o exame de Papa Nicolau, aumentar a prevenção de câncer de mama, de câncer de útero, a prevenção de câncer de próstata, que tem que deixar de ser um tabu. Tudo isso são doenças importantes dentro da atenção básica. E sem esquecer o trabalho da prevenção, que é a imunização, que está caindo muito no Brasil, caindo demais, porque as pessoas não estão procurando as unidades de saúde para fazer a vacina, e porque a atenção básica está deixando de fazer o seu papel, que é fazer busca ativa nos usuários, correr atrás para que se alcance a meta de cada vacina. Falando de vacinação, a gente sempre lembra agora que estamos ainda vivenciando a pandemia da Covid-19, sobre essa situação, né, do isolamento dos idosos durante o período de pandemia, que tem sido bem difícil para essa população que enfrentou. O senhor tem alguma estratégia ou sabe de algum efeito negativo que a própria pandemia e o isolamento vivenciado por todos nós tenha causado nesse público específico? A pandemia do Covid-19 no mundo teve grandes impactos em relação ao adoecimento de todos os grupos etários. Criança, jovem, mulher, cada um teve a sua característica. Em relação ao idoso, a gente pode ver a questão da depressão, esse isolamento que trouxe distúrbio cognitivo. Eu vi idosos no consultório que estava super bem em termos de memória, em termos de capacidade funcional, e pós-pandemia a família começa a perceber que esse idoso está recluso, está com depressão, está com déficit de memória e muitas vezes já está com um quadro de demência, quadro demencial. Então, esse grupo etário teve várias repercussões. Agora, não teve outra opção. Eles eram o grupo mais vulnerável a ter Covid e ter as complicações. Tanto é que depois da vacina, ninguém virou jacaré, né? E todo mundo que teve depois a doença com a vacina não teve nenhuma complicação, né? Então, assim, a vacina foi importante, e antes da vacina nós tivemos que, infelizmente, isolar esse grupo que foi extremamente vulnerável e que sofria o maior risco. A vacina salva vidas, viva o SUS, né, pessoal? E sobre o cuidado, o ato de cuidar vai muito além de estar simplesmente do lado da pessoa, né, professor? E será que a população está preparada para cuidar do idoso, para o envelhecimento populacional? Não. Envelhecer, como eu já falei anteriormente, é uma realidade. A mulher está no mercado de trabalho. Na década de 70, de 60, se dizia que o Brasil era um país de jovens. O Brasil hoje não é um país de jovens. Hoje o Brasil é um país de velhos. Basta você ir na rua. Você vê idosos caminhando, namorando, fazendo compras, vivendo.
A mulher que era a grande cuidadora, era não, é a grande cuidadora da família, e essa mulher está no mercado de trabalho. Tanto é que diminuiu a fecundidade, diminuiu o número de nascimentos, aumentou a expectativa de vida, diminuiu a mortalidade. Essa mortalidade acontece por doenças crônicas, nesses idosos, mas a população, em geral, não está apta a cuidar de idosos. E aí, quando a gente fala de demência, por exemplo, de idosos com Alzheimer, idosos que precisam de cuidados assistenciais para comer, para tomar remédio, para dar banho, que são as capacidades funcionais, instrumentais de vida diária, a população não está apta a cuidar desse idoso. Até porque essa mulher que cuida do idoso é a mulher, ela tem que abandonar as suas atividades para cuidar desse idoso. E ela não foi preparada, ela não fez nenhum curso de cuidador formal. O cuidador pode ser formal e informal. O formal é aquele que teve um aprendizado, que foi capacitado. O informal é o familiar, que não teve nenhuma capacitação. E ela cuida da casa, cuida dos filhos, faz a comida, faz a limpeza, ainda tem que cuidar de um idoso. E aí nós temos que lembrar sempre da questão da violência psicológica, violência física contra o idoso, que é muito importante também a gente pensar nisso. A mulher não está preparada para esse cuidado, como também a sociedade. É necessário cursos de capacitação de cuidador formal e informal. E lembrando também as instituições de longa permanência para o idoso, que nós chamamos de LPI. As instituições de longa permanência para este grupo populacional têm uma equipe multiprofissional formada por enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, dentista, profissionais que podem atender esse idoso. Essas instituições não podem ser depósitos para ser idosos, para receber esse idoso. Essas instituições, elas têm que ter profissionais capacitados para atender esse grupo populacional que mais cresce no Brasil. O mundo inteiro, a Europa, o Japão, os Estados Unidos, Suécia, demorou 150 anos, 200 anos para envelhecer. Resolveu todos os problemas de saúde, saneamento básico, doenças infecto-parasitárias, educação. O Brasil não. O Brasil tem todos esses problemas de saúde, doença infecto-contagiosa, falta de saneamento, renda baixa, problema social e tem também o envelhecimento populacional. O número de idosos cada vez mais é maior. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Recife, Porto Alegre são as capitais que têm maior número de idosos. Faltou Bahia, também tem um grande número de idosos. E por que isso aconteceu? Por causa da vacina, primordialmente, por causa da atenção básica e por causa, principalmente, da atenção básica. Então a gente tem que valorizar a atenção básica, tem que valorizar cada vez mais o programa Saúde da Família, porque é ele que cuida dos nossos idosos. E aquele grupo de idosos, professor Paula Prato, solitário, que vive sozinho, que perde a sua autonomia, existe alguma forma da gente ajudar esse grupo? Existe algum programa que a gente possa inserir esse grupo? A Política Nacional do Idoso, ela diz que sim, mas na prática nós só temos a assistência social, através do assistente social que leva o atendimento dos direitos dos idosos e também o programa Saúde da Família, que hoje é a estratégia Saúde da Família, que tem a visita domiciliar, os grupos educativos e um olhar atento para esta parcela da população. O programa que faz assistência domiciliar, o programa de atendimento ao idoso acamado é uma outra vertente. Ela faz um atendimento para o idoso acamado.
A saúde da família faz a assistência àquele idoso que anda com dificuldade, que sai de casa com dificuldade. O que nós temos hoje, basicamente, é a Política Nacional do Idoso, que garante os seus direitos, o Programa de Assistência Social e o Programa Saúde da Família, ou Estratégia Saúde da Família, que busca ofertar prevenção, promoção, vigilância e monitoramento, além da assistência. Temos também a farmácia popular, que foi uma grande conquista desse grupo populacional. Agora, nada disso vai funcionar se esse idoso não foi preparado para envelhecer. Temos que nos preparar através de uma maturidade saudável, atividade física, estimulando sempre a baixa adesão ao exercício físico, ou seja, temos que estimular cada vez mais o envelhecimento ativo, a diminuição de alimentação gordurosa, o tabaco, o cigarro. Isso tudo é uma realidade no Brasil. E quanto maior for a escolaridade, mais possível disso acontecer. Então a prevenção e a promoção, através do exercício físico, da alimentação saudável, da retirada de álcool, droga, que vocês podem perguntar, mas são idosos. Existe muito. E também a questão do preservativo do idoso, que tem que ser estimulado. Então, o envelhecimento ativo é possível, mas tem que ser estimulado, não no envelhecimento, mas na sua maturidade, na infância, para que nós possamos envelhecer bem e cada vez mais. Então, a atenção primária é fundamental para o cuidado da saúde do idoso. E em relação a esse cuidado dentro da atenção primária em saúde, será que existe algum setor específico, professor Paula Prato, que promova esse cuidado? A estratégia Saúde da Família, dentro da atenção primária ou atenção básica, que é a mesma coisa, a estratégia Saúde da Família, quando ela entra no território, ela faz o cadastro de toda a sua população. Então, a equipe que trabalha dentro da saúde da família tem que ter aquele cadastro como um documento que vai mapear aonde nós temos os grupos da população vulneráveis e de risco. E o idoso acamado, o idoso que precisa de visita domiciliar, aquele idoso restrito ao leito, tem que ter um olhar atento da saúde da família. Nós podemos fazer grupos educativos, grupos de promoção, de prevenção, estimulando o envelhecimento saudável. Eu não vejo uma outra instituição, um outro órgão dentro da saúde, nem da educação, que possa fazer um trabalho melhor, sem ser o Programa Saúde da Família ou a Estratégia Saúde da Família. Quando eu falo programa, foi o primeiro nome que foi dado em 94, que foram os municípios de Londrina, Porto Alegre, Niterói, que criaram esse programa. E em 95 veio o Ministério e cria o nome Estratégia para diferenciar do programa. É tudo uma coisa só. Enquanto que Estratégia é um programa de saúde para sempre, o programa pode ser provisório. Mas isso no dia a dia não importa. O que importa é a atenção que tem que ser dada a todos os grupos etários. E o grupo do idoso, ele merece essa atenção. Se nós alinharmos o nível assistencial primário junto com o nível assistencial secundário, com a presença do geriatra, com a presença do fisioterapeuta, da nutricionista e mais o neurologista em casos que precise de uma atenção especializada, nós teremos uma assistência integral, que é tudo que a gente quer. Pessoal, cuidar do idoso não é fácil não, a gente precisa realmente de uma equipe multiprofissional nesse âmbito, né? E a Estratégia Saúde da Família vem com tudo.
Mas em falando, né, em se tratando de saúde e qualidade de vida do idoso, a gente sabe que nesse público em especial, eles usam muitos medicamentos e a polifarmácia é uma realidade que a gente precisa evitar. Como evitar, professor? A iatrogenia, o que significa? É um erro. Em geral se fala, é um erro médico. Não, é um erro que qualquer profissional da saúde pode cometer. Até um não é iatrogênico. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi um senhor no consultório que ele tinha 3 netos. O prazer dele era levar os seus netos para a pracinha, para brincar no final da tarde. Ele começou a ter uma hiperplasia prostática. E ele tinha que correr para o banheiro, porque senão ele se sujava todo. Procurou um geriatra, e o geriatra falou para ele, o senhor é muito velho para fazer a cirurgia de próstata. E ele ficou isolado, ele ficou deprimido, não saía mais. O único prazer que ele tinha de levar os netos no final da tarde para a pracinha, ele já não fazia mais. E até que a filha levou ele para um urologista. E o urologista falou, o seu risco cirúrgico não é pela idade. Vamos fazer os exames. E olhe, ele tinha condições de fazer a cirurgia sem grandes riscos. A gente não pode confundir idade com risco. Idade não é risco para a cirurgia. Ele operou e ele resolveu bem o problema, ele voltou a fazer suas atividades. A iatrogenia, ela pode ser aditiva quando eu associo um medicamento, uma terapêutica. O idoso, em geral, ele tem 4 a 5 doenças. Em geral, ele procura vários especialistas. Um cardiologista, um reumato, um endócrino, um gastro, procura fisioterapeuta. Então, ele toma vários medicamentos. Esses medicamentos, eles se somam. Eles podem se somar e provocar efeitos adversos. Em geral, esses profissionais não conversam. E cada profissional vê apenas o órgão. Um vê o coração, um vê o osso, o outro vê o estômago, o outro vê o pâncreas, e eles não conversam. E as medicações são prescritas, em geral, excessivas. Muitas vezes placebos, que não tem a menor finalidade. Então, quando a gente vê aquele idoso que toma diversos medicamentos, frente e verso de receita, a gente pergunta, o que é vital? O que é necessário para que esse idoso possa viver bem, com qualidade? E uma coisa fundamental, medicamentos que muitas vezes são prescritos e que não tem a menor necessidade. A gente tem que sempre trabalhar com a desprescrição, tirando medicamentos que não é necessário. E esses profissionais têm que conversar. O geriatra tem que ser o maestro dessa orquestra. Ele vai continuar com o seu cardiologista se ele tiver uma arritmia. Ele vai procurar o seu pneumologista se ele tiver uma asma, que é muito comum essa asma retornar no envelhecimento. Mas o geriatra, ele vai gerenciar essa equipe de prescritores. A prevenção, ela é fundamental. E essa equipe, essa orquestra tem que ser regida pelo maestro, que é o geriatra. A saúde mental realmente é super importante na terceira idade. E o geriatra tem esse papel, né, professor, de orquestrar todas essas outras áreas da medicina. Então, mediciners, vamos ter atenção nas prescrições futuras, porque não podemos fazer polifarmácia com esse grupo de idosos. Agora, professor, em relação a essa sociabilidade do idoso, é importante ter espaços de convivência para a pessoa idosa? Fundamental. É fundamental que o idoso troque, que o idoso saia, que ele namore, que ele conheça, que ele comemore aniversários, que ele faça atividade física, e para isso não precisa que esse idoso tenha dinheiro suficiente.
Por exemplo, nós temos vários programas municipais, nós temos várias academias de saúde em praça pública, nós temos, em geral, nessas praças públicas com academia, professor de educação física, que é fundamental. Eles não podem fazer atividade física sem a presença desse educador físico. A socialização faz com que esse idoso não fique deprimido, que ele faça amigos. A socialização evita declínio cognitivo, evita depressão. A socialização é fundamental para que esse idoso continue vivendo, mesmo ele tendo as suas doenças. A gente não vai trabalhar na geriatria com cura de doenças, e sim com controle de doenças. E a socialização faz parte desse tratamento. Em relação a um assunto que tem chamado muita atenção dentro da medicina, que é o aumento da prevalência de infecções sexualmente transmissíveis em idosos, a AIDS principalmente. Professor, aqui esse aumento da prevalência de AIDS e ISTs tem se dado? Bom, primeiro, o número de idosos. O Brasil tem muitos idosos, o mundo tem muitos idosos. E se enganam as pessoas que acham que o idoso não tem mais relação sexual, que ele é assexuado. Isso é um mito. O idoso vai ter atividade sexual até ele morrer, a não ser que ele tenha restrições, insuficiência cardíaca, osteoartrose severa, arritmias cardíacas não controladas. Agora, se as suas doenças estão controladas, ele vai ter até o final da sua vida atividade sexual, até porque todos nós temos, né? Nós somos seres sexuados. E o idoso, o homem, não foi educado a usar preservativo. Ele não foi educado a usar preservativo. A mulher, por sua vez, cede ao uso da relação sexual sem usar o preservativo. Na menopausa, a mulher tem dispareunia, tem dor ao coito, por falta de lubrificação. Existe hoje terapêuticas capazes de resolver isso facilmente. Hoje, com uma boa conversa, com uma boa consulta, a gente pode melhorar a qualidade de vida da relação sexual. Hoje, quando está na fila um medicamento para ereção, né, no homem, mudou muita coisa. A mulher, hoje, ela fala abertamente sobre relação sexual com o seu médico. E o homem também. Então, envelhecer faz parte da vida. E sexo faz parte da vida. Então, com isso, as doenças sexualmente transmissíveis são muito frequentes, porque o homem não usa preservativo. Com a dispareunia, como a mulher diminui a lubrificação no coito, ela tem um maior atrito, tem uma maior possibilidade de sangramento e ela tem uma maior possibilidade de ter AIDS. Isso é possível de ser resolvido com uma boa consulta, com uma boa orientação. Obrigada, professor, pela sua companhia, pelos esclarecimentos e até logo, mediciners. Sigam a gente no Instagram, @liage_unigranrio, e vamos para as próximas entrevistas. Assim a gente fica esclarecido dentro da área da medicina. Obrigado, Aliga, pelo convite e até a próxima, se Deus quiser.